É isso aí, galera. Amanhã, clássico Vasco e Fluminense, o jogo no Newton Santos. O Vasco precisando da vitória, o Fluminense também precisando da vitória, mas é um jogo em casa. Em casa não, né? O mando de campo é do Vasco. Infelizmente, o jogo não vai ser em casa. O Vasco tem 24 pontos, o Fluminense tem 20 pontos. Se o Vasco vencer, acaba deixando o Fluminense lá embaixo, ficando a 7 pontos, que dá duas rodadas em um empate, né? E aí tem um jogo a menos também contra o Cuiabá. Se vencer, ficaria a 10 pontos da zona de rebaixamento e já ficaria um pouco mais tranquilo. É vencer ou vencer esse jogo. Não tem desculpinha, né? O Vasco precisa vencer o Fluminense. É um jogo onde o mando de campo é vascaíno, então não tem choro e nem vela. Semana de clássico entre Vasco e Fluminense no Newton Santos. O tricolor segue na luta aí contra o rebaixamento. Já o Vascão segue se preparando e quer manter a boa sequência após a classificação na Copa do Brasil. Fala comigo, Flávio Vinic. A eliminação na Copa do Brasil não desanimou os tricolores. No dia seguinte, eles já estavam comprando ingresso para o jogo contra o Vasco. O foco é sair da fase lá do Z4 e continuar seguindo, e o negócio da gente é a Libertadores, cara. Nós estamos de olho na Libertadores. Os vascaínos prometem ocupar 90% do estádio, já que o clube tem um mando de campo. A classificação na Copa do Brasil fez o torcedor sonhar alto na temporada. Lógico, depois daquele sofrimento mais vitorioso, né? Agora é Libertadores, Coutinho, Paes junto, só falta o técnico botar os dois para jogar junto. Aí, meu irmão, é Libertadores, pelo menos isso. Título não estou pensando ainda não, para esse ano não. Só da Copa do Brasil. Só que o palco da partida traz boas recordações aos tricolores. Não, pô. Dois brasileiros aqui. Eu acho que eu estava nos dois, não tenho certeza, mas estávamos nos dois. Mas o torcedor do Vasco lembra que o time venceu o último duelo contra o Fluminense no estádio. Eu estava aqui, foi o 4-2, né? E, se Deus quiser, comprei o ingresso no mesmo lugar, no mesmo local, e vai dar tudo certo de novo. O jogo deste sábado vai ser um tirateima da história do clássico no Newton Santos. Vasco e Fluminense já se enfrentaram aqui no estádio 16 vezes. São 6 vitórias para cada lado e 4 empates. Quem leva a melhor agora? Com certeza o Fluminense. Eu quero ressaltar que no jogo do ano passado foi um jogo mentiroso. O Vasco ganhou de 4-2, teve uma falta claríssima no Germancano no primeiro gol do Vasco, e a forra vai vir agora no sábado, Fluminense 3-1. Aquele 4, né? Não tem jeito. Eu tava aqui, não tem jeito, foi muito bonito e vai ser de novo. De novo eles vão cair de 4, não tem jeito. 2-0, Arias e Cauã Elias. Não, daqui a pouquinho nós estamos acima deles. Daqui a pouquinho nós estaremos acima deles, se Deus quiser. Acho que é 2-0 Vasco, 2-0, um gol do Vegete e um do Lucas Piton. Eles vão pagar que estão devendo a Série B. Em relação à provocação e confiança das torcidas, o clássico começou equilibrado. Olha aí, Vasco e Fluminense, Lucas Pedrosa, do lado do Vascão. Tem o quê? Ô, Cris! Na minha casa, terça e sábado, vai lá na minha casa? Vai, Cris, no jogo do Flu? Não vai no jogo do Flu. Ô, Pedrosa, como é que vai estar esse Vasco aí? Olha, Fernanda, a melhor notícia que o torcedor vascaíno poderia receber é a volta do João Vitor para a lista de relacionados, que deve acontecer. Ele treinou normalmente depois de se recuperar da lesão, já estava liberado no último jogo, mas se recondicionou nessa semana, deve começar no banco, e o Vasco deve repetir o time que enfrentou o Atlético Goianiense no meio de semana, até porque foi uma equipe em que o Rafael Paiva encarou, principalmente no primeiro tempo, que conseguiu jogar um pouquinho mais, ter um pouco mais de controle. Então é um Vasco que vai para essa partida tendo que vencer. Porque se a gente em algum momento viu o Fluminense estar muito distante do Vasco na tabela, agora mais 3 pontos para o Fluminense deixa apenas uma diferença de 1 ponto.
Então o Vasco tem que continuar progredindo, já é muito tempo, são muitos jogos sem conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é cruel. Você acha que está respirando, que está bem, do nada, se você ficar 3, 4 partidas sem pontuar decentemente, você volta para a situação difícil. Então, como que se você imprimiu os 4 jogos, você sai de situações de buraco como estava o Fluminense? E o Vasco fez isso, só que aí depois também ficou 3, 4 jogos sem pontuar direito, sem vencer. Então eu acho que é o momento do Vasco voltar a vencer para justamente continuar nessa primeira tabela da parte da tabela. Eu faço essa leitura também. O Vasco teve esse tempo aí para focar na Copa do Brasil e com toda a razão, né? É o que o Vasco consegue de tocar numa taça, de premiação, de a passar de fase, um valor muito bom, né? Mas agora acho que chegou a hora que o alerta tá bem aceso pro Vasco da Gama. E pelo lado do Fluminense, o Vene Casagrande, jogo importante pro Flu também, que precisa manter essa sequência boa para sair da zona de rebaixamento. A gente já destacou muito o que o Flu fez e assim, a gente entende que provavelmente vai sair dessa situação. Essa é a minha leitura, né? Não sei a sua. Mas ele precisa logo sair da zona da degola ali para dar uma respirada, né, Vene? Pois é, o Fluminense fez alguns jogos aí que, de fato, eu acho que nem o Mano Menezes, nem o torcedor mais otimista do Tricolor imaginava que o Fluminense fosse engatar uma sequência de vitórias tão importante. Sabe o que eles estão falando agora, lá em casa? O quê? Com certeza. Eu acreditava sim, Vene. Você que não acreditava. O Tricolor, com certeza. Eu não acreditava. Eu tô te falando o que eles estão falando lá na casa deles. Isso é um fato. E assim, fica o meu elogio ao trabalho do Mano Menezes até o momento no Fluminense, porque de fato está me surpreendendo de maneira extremamente positiva. Porque o que ele está conseguindo fazer, embora tenha sido eliminado dentro de casa para o Juventude, isso precisa ser dito, em 2 jogos o Fluminense não venceu o Juventude. Perdeu lá, empatou em casa mesmo jogando com o time todo titular. Mas não valorizou também, né? Como assim? O jogo de lá não. Não, beleza, mas o time mas perdeu lá. O time que entrou lá é um time que tem condições de vencer o Juventude. Mas não é o time titular. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flu foi eliminado, sim, mas também o Flu não valorizou a Copa do Brasil. Não. Foi algo tipo uma tragédia. Eu discordo. A partir do momento que bota o time todo titular no Maracanã, é porque estava valorizando sim, porque correu atrás. No segundo jogo tentou correr atrás. Sim. Mas no primeiro, a gente até falou aqui, eu falei, caraca, poderia ir com o time titular. Mas, Fernanda, mesmo com o time todo titular no Maracanã, o Fluminense não venceu, isso precisa ser dito. Corte rápido. Empatou em 2-2, mas beleza, saiu perdendo por 2-0. Por um time totalmente limitado, pelo menos na minha concepção, que é o Juventude. É bem montado, né? Mas, é bem montado, mas, por favor, o time titular do Fluminense tem condições de vencer. O problema foi defensivo. Tomou 5 gols em 2 jogos. É isso. E se você for pensar no Brasileirão, o Fluminense não tomou gol. Por isso que ele conseguiu, inclusive, vencer 4 jogos de 1-0, se eu não me engano. Então, assim, o problema do Fluminense foi defensivo, né, nesse confronto aí da Copa do Brasil. E se botou o time titular contra o Juventude, tem que botar agora contra o Vasco da Gama. Provavelmente vai botar, porque é prioridade. Tem que ser o time titular. Ruim pro Fluminense, bom pro Vasco, que o Vasco jogou na terça e vai jogar no sábado de noite. O Fluminense se desgastou na quarta-feira e teve que correr até o último minuto porque acreditava no resultado. E tem jogo pela Libertadores na terça, contra o Grêmio. Um jogo extremamente difícil também. Então, mas esse jogo com o Vasco pro Fluminense é muito importante. Para mim, o mais importante, gente, é Campeonato Brasileiro e o Fluminense ainda está na zona de rebaixamento. Isso aí. Tudo bem, ganhou uma sobrevida, de fato vem fazendo bons jogos, mas ainda está na zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, o Fluminense estaria rebaixado. E o meu fogão? Olha lá como é que eu vou ler esse TP. Vai a campo no domingo. É isso aí, galera. O Vasco precisa da vitória, porque se deixar o Fluminense, um time que está na zona de rebaixamento, vencer essa partida aí é sinal claro de que o Vasco não vai mais brigar por outra coisa a não ser o rebaixamento, né? Um monte de time ali abaixo com um jogo a menos, muita gente mesmo, e o Vasco teve uma sequenciazinha legal, tal, já passou, precisa novamente vencer, teve a oportunidade de ter vencido o Red Bull Bragantino fora jogo em casa, na verdade, né? Não venceu, saiu com um empatezinho ali, ficou com um gostinho amargo, né? Esse empate diante do Bragantino. O Vasco acabou somando 1 ponto em 3, jogo ganho. O jogo tava ganho, cara. Ganho, né? Vamos até dar uma olhada aqui no Brasileirão. Vamos ver como que foi esse jogo do Vasco e Bragantino. 2-2.
Vamos olhar a estatística. Vasco dominou em posse de bola, em chutes no gol, em finalizações. Foi um domínio do Vasco, né? E aí o Bragantino, um gol grotesco, uma falha grotesca, marcou o primeiro gol aos 5 minutos. O Vasco empatou aos 51 e virou aos 60. E aí, mais uma falha, o jogo ganho, o jogo acabado, terminou o jogo, você tem que esconder a bola. Aos 89, cara, o Vasco vai lá e toma o gol de empate. Aos 89 minutos, toma um gol de empate. Podendo hoje estar aí com 26 pontos, não, podia estar com 26 pontos acima do Bragantino. E vencendo o Fluminense já iria a 29. O jogo atrasado com o Cuiabá podia chegar a 32. Porque são jogos em casa, né? Só tô falando isso porque 3 jogos que tem que vencer, cara. De 3 você tem que vencer pelo menos esses 2 aí, que é contra o Fluminense e contra o Cuiabá. O Cuiabá conseguiu ali um desafogo, mas voltou a tá disputando ali a lanterna com o Atlético Goianiense, né? Os dois times estão vendo quem vai ser campeão de cabeça para baixo. Aí vem o Corinthians também com 20 pontos. O Corinthians já tem 21 jogos, né? O Vasco ainda tem 20 e o Fluminense também com 20 pontos, o Inter com 21, só que o Inter tem 5 jogos a menos, né? 5 jogos a menos. E o Vitória tem 21 pontos e 21 jogos. O Grêmio tem 19 jogos, 21 pontos. Juventude, 19 jogos, 22 pontos. E o Criciúma, 19 jogos, 24 pontos, o mesmo número de pontos do Vasco. Se não vencer essa partida aí, sérios riscos do Vasco disputar ali vaga novamente para não ser rebaixado.